O Brasil está entre os 10 países que mais consomem agrotóxicos no mundo, segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Uma preocupação que está aumentando com a aprovação agora de uma comissão especial da Câmara dos Deputados do projeto de lei que facilita o uso do agrotóxico nas plantações. A polêmica se arrasta há meses entre defensores e críticos da proposta. O atual ministro da Agricultura, Blário Maggi, é o autor do projeto apresentado em 2002, quando era senador. O texto propõe a substituição do termo agrotóxico por defensivo fitossanitário e produtos de controle ambiental. Cria uma comissão dentro do Ministério da Agricultura para aprovar novos agrotóxicos. Hoje, essa avaliação depende não apenas do Ministério da Agricultura, mas também do IBAMA e da Anvisa. O projeto determina ainda que só será proibido o registro de algum agrotóxico com risco inaceitável, comprovado cientificamente. A regra atual é mais abrangente, veta produtos que já tenham demonstrado algum tipo de dano à saúde. Somente a União vai poder criar regras e fazer a fiscalização. Hoje, estados e municípios dividem essa atuação com o governo federal. Por enquanto, nada mudou, as novas regras ainda estão em discussão e podem ser alteradas novamente. Para que comece a valer, o texto vai para o plenário da Câmara, depois volta para o Senado e ainda para a sanção do presidente da República, o que só deve ocorrer depois das eleições de outubro. O Brasil é, sim, o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, isso ninguém discute. A dúvida está se continuamos sendo grandes consumidores quando dividimos o material utilizado pelo espaço de plantação. Se a gente dividir a quantidade em toneladas, em quilos, de agrotóxicos por hectare e considerar a pastagem, isso vai ficar muito diluído. Então, aí sim a impressão de que usamos pouco, mas isso não é verdade. Porque quando a gente considera a área efetivamente agrícola, a gente vê que a gente usa intensivamente sim. Outro ponto, a mudança da lei é necessária para acelerar a avaliação de novos inseticidas. Hoje esse processo chega a levar 8 anos e torna os produtos avaliados ultrapassados. Você principalmente cria critérios objetivos para essa análise. E esses critérios vão ser criados pelos próprios órgãos. Eles vão criar os próprios protocolos e esses protocolos vão ser padrão. Então você vai ter muito mais previsibilidade do que é exigido e você vai ter um pouco mais de articulação. Não é necessário mudar a lei para a gente ter celeridade nesse processo. O que é preciso é que nós tenhamos corpo técnico suficiente. O IBAMA hoje, por exemplo, tem um déficit de 1.200 funcionários. E os riscos à saúde? Os mapas com base em dados oficiais e públicos mostram que onde o uso de agrotóxico é mais intenso é também onde são registrados os casos de intoxicação aguda, com uma média de 8 pessoas por dia no país. Se a gente fizer uma comparação entre o uso de agrotóxicos no Brasil e na União Europeia, nós vamos ver que 30% do que a gente utiliza aqui é proibido lá. E dos 10 mais usados no Brasil, 2 são proibidos na União Europeia. Em relação aos Estados Unidos, não há estudos que mostrem a quantidade de pesticidas usados aqui, mas proibidos lá. Nos últimos anos, a conduta da América do Norte se mostra menos conservadora aos defensivos químicos do que a União Europeia. Muitos defensivos que são proibidos no Brasil são permitidos lá fora. Então, essa relação ela depende muito das características climáticas de cada país. As grandes empresas que já têm produto no mercado estão adorando não mudar a lei. Agora, o produtor rural e as novas tecnologias querem entrar, as startups, os pesquisadores, a turma que tem tecnologia alternativa não vão entrar no mercado se a lei continuar assim. A professora do Departamento de Geografia da USP explica ainda que há metodologias de cultivo que se apresentam como alternativa à produção com pesticidas. O que a gente quer valorizar? O atendimento ao mercado externo ou a segurança alimentar da população brasileira?